Olá pessoal, meu nome é Douglas e este é mais um vídeo aqui do canal. Vendas só se for agora! E para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em vendas e através deste canal eu dou dicas para vendedores na prática, liderança e desenvolvimento pessoal. E neste vídeo nós vamos falar sobre liderança, sobre a diferença entre poder e autoridade, como liderar através do poder e como liderar através da autoridade. Será que liderar com um ou com o outro dá certo? Será que a gente tem que liderar com os dois ao mesmo tempo? O que será que funciona mais na prática? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que o conteúdo aqui aplicado vai surtir efeito na sua vida e você vai melhorar como gestor, você vai melhorar como líder e você vai aprender um pouquinho mais. Então roda a vinheta. Mas antes do vídeo, não esquece, se você gostar do conteúdo, se você achar que esse conteúdo vai fazer alguma diferença na sua vida, se inscreva no canal, que toda segunda, quarta e sextas nós estamos postando vídeo aqui, na segunda sobre vendas, na quarta sobre liderança e na sexta sobre motivação. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, se você quiser ajudar a gente a manter esse canal, se inscreva, deixa o seu like se você gostar do conteúdo e se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário a fazer, faz aqui abaixo que eu prometo que eu vou te responder. Então bora pro conteúdo! Pois é, pessoal, liderança, resumindo aqui, nada mais é do que influenciar pessoas, do que desenvolver pessoas e atingir o máximo de cada um no nosso ambiente, dos nossos liderados. Mas eu vejo que hoje em dia ainda existem muitos líderes que lideram pelo poder e muitos líderes que lideram pela autoridade. E qual a diferença entre poder e autoridade? Poder é quando você usa do seu cargo, é quando você usa da hierarquia para limitar pessoas, ou seja, você quer bloquear aquela pessoa de algo, você quer fazer com que ela pare, você quer fazer com que ela não prossiga no que ela está fazendo naquele momento. E isso é poder. E quando a liderança ela usa do poder, para delegar, ela usa do poder para controlar a sua equipe, a equipe ela sente uma repulsa, gera um atrito, porque as pessoas elas não gostam de receber ordens, as pessoas elas não gostam de ser mandadas. Ou seja, tem muitos líderes por aí que ainda usam essa estratégia do poder, às vezes por querer ou às vezes por não entender que existem outros tipos de liderança no mercado e que a liderança ela está a todo momento evoluindo e a todo momento mudando no mercado. Então a liderança com poder, ela é um pouco contestada no mercado, porque gera um pouco de pressão, o estresse no colaborador, o estresse no liderado, às vezes ele é um pouco excessivo, justamente pela pressão psicológica que o seu líder, que o seu gestor está colocando em si. Às vezes o colaborador chega atrasado, você tenta limitar. Olha, na próxima você não vai poder chegar atrasado. Na próxima eu vou te dar uma advertência. Se você chegar atrasado novamente, isso não será benéfico para a empresa. Muitos líderes são assim, através de ameaças, ou seja, através do poder, eles tentam limitar as pessoas. Mas isso está errado? Será que não existe um pouco de relevância nesse tipo de liderança? Antes disso, eu vou explicar para você como que funciona a autoridade. Na liderança por autoridade é aquela liderança pelo exemplo. É onde as pessoas elas te seguem justamente porque elas veem em você um exemplo que elas querem seguir. Por exemplo, se você é um líder, se você é um gestor que chega no horário, as pessoas elas tendem, a maioria, claro, não todos, a chegarem no horário, ou seja, a terem disciplina com o seu horário de trabalho. Se você é um gestor, um líder que é exemplo dentro do seu trabalho, que segue as normas da empresa, que segue as regras, os seus liderados, eles tendem a te seguir. Ou seja, a autoridade é quando você ganha o respeito das pessoas. É quando você ganha pelo exemplo, ou seja, você é exemplo para a sua equipe. Esse tipo de liderança ele é muito adotado, às vezes ele é aplicado de forma única. Tem gestores e líderes que só lideram pela autoridade, que só lideram pelo exemplo. Mas o que tem de errado nisso? Geralmente, quem lidera pela autoridade
né, tem a equipe consigo. A equipe geralmente gosta desse tipo de gestor, desse tipo de líder, porque é aquele líder que motiva, é aquele líder que abraça a sua equipe. Mas geralmente esse líder ele tem um pouco de problema porque a equipe ela tende a se acomodar em diversos aspectos. Por exemplo, quando você abraça a sua equipe, quando sua equipe ela está motivada, ela está com você e você não impõe o poder, ou seja, você só lidera pelo exemplo, não é todo mundo que vai te seguir. Claro, é a maioria, mas ainda tem colaboradores, ainda tem liderados que vão traduzir isso como liberdade dentro do seu trabalho, como liberdade dentro da sua equipe e tendem a não te respeitar por completo, justamente porque você não tem o senso de poder. Quem lidera só pela autoridade, só pelo exemplo e não impõe um pouco de poder, né, não tem o respeito total porque ele não se impõe, não é imponente, não tem um perfil de liderança. Mas não confunda, eu falei, um tipo de líder que só lidera unicamente pela autoridade e não impõe poder. Devo seguir só a liderança pelo poder? Devo seguir só a liderança pela autoridade? Qual é o correto? Isso é muito relativo dentro das empresas. Eu, Douglas, prego que você tem que liderar com um pouco de cada, mais pela autoridade e menos pelo poder. Mas a gente não pode excluir o poder. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, você tende a ser um exemplo para a sua equipe, você tende, né, a liderar a sua equipe pela autoridade, mas chega um momento que não é suficiente para você comandar a sua equipe e você tem que impor o poder. Por exemplo, vamos dizer que o seu colaborador, o seu liderado, ele chegou uma vez atrasado e você simplesmente não cobrou. Você simplesmente deixou de lado, entendeu que isso pode acontecer, você não acompanhou, você não cobrou, ou seja, você não procurou tirar a satisfação do porquê o seu colaborador ele chegou atrasado. Isso acontece uma vez, isso acontece a segunda vez e de repente acontece a terceira vez. Ou seja, é a terceira vez que o seu colaborador, que o seu liderado chegou atrasado. Neste momento, independente do exemplo que você esteja dando, independente de você líder e você gestor chegar todos os dias no horário, cumprir as regras da empresa, ser uma pessoa disciplinada, o seu colaborador ele não está te seguindo. Neste momento, você vai ter que liderar pelo poder, você vai ter que se impor com a sua hierarquia. Como? Limitando essa pessoa, bloqueando essa pessoa, chamando o colaborador e cobrando, entendendo por que ele chegou atrasado e mostrando para ele quais são os malefícios, né, que podem ocorrer se ele chegar atrasado de novo. O que pode acontecer se ele descumpre com as regras da empresa. Ou seja, da mesma forma que esse colaborador está servindo essa empresa, está ganhando em troca, a empresa também está pagando pelos seus serviços. E por consequência, ela tem o direito de cobrar o horário, ela tem o direito de cobrar a disciplina, ela tem o direito de exigir que esse funcionário ande de acordo com as normas dessa empresa. Então a minha opinião é a seguinte, eu acho que você não deve liderar só pelo poder ou só pela autoridade. Você tem que saber usar os dois, mas usando sempre mais a autoridade do que o poder. Porque a autoridade, o exemplo, né, de gestão, o exemplo de liderança, ele tende a arrastar multidões, ele tende a unir as equipes. Só que na hora certa e no momento certo, você tem que aplicar o poder. Você tem que se impor e limitar o colaborador, limitar este liderado para que ele venha te respeitar e ele entenda que as normas da empresa devem ser seguidas de acordo, que existe uma equipe a zelar, que se ele atrasa, os outros também podem atrasar, que se ele descumpre com as regras, os outros também podem descumprir. E, às vezes, um colaborador, ele tende, né, a levar uma equipe para baixo, ele tende a destruir uma equipe. E antes que isso aconteça, você vai precisar, gestor, líder, impor o seu poder, impor a sua hierarquia e limitar esse colaborador para que ele não venha contagiar a sua equipe e você, gestor, não tenha uma equipe perdida, ok? Então essa é a diferença. Poder você usa para limitar, autoridade você usa para conquistar respeito. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado com essa dica. Eu vejo que no mercado as pessoas não têm noção de poder e autoridade. Então eu resolvi falar sobre esse assunto para ajudar você que está aí do outro lado da tela, você gestor, você líder, a ter uma melhor equipe, a desenvolver um pouco mais no seu dia a dia e no seu trabalho. E eu fico por aqui e não esquece, vendas só se for agora!